Amém, meus irmãos? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de entrar na mensagem, eu quero fazer uns agradecimentos. Como muitos já sabem, hoje é meu aniversário, então eu tenho esse privilégio. Obrigado. A gente ama esse irmão aí. Você veio, né? Você prometeu para nós, faz tempo que ele prometeu, mas ele veio. Então hoje eu tenho esse privilégio de estar aqui entre irmãos, entre amigos. Tem pessoas aqui que me conhecem desde que eu nasci, né? Além dos familiares, tem amigos aí, a irmã Zéfia, irmão Ziel, que me conhecem desde que eu nasci. Irmã Roberta, irmão André não, você conheceu um pouquinho. Irmão André, meu amigo íntimo, eu tenho o privilégio de estar aqui então entre amigos, entre pessoas especiais e entre essa comunidade que o Senhor tem nos presenteado. Vocês são o meu presente. O meu presente é ter vocês aqui hoje. Amém? Então, juntos hoje eu quero realmente trazer essa mensagem, celebrando a Deus. No final nós vamos ter aí algumas surpresas, que não é surpresa mais. Mas, abra comigo lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1. Versículos 5 e 6, diz assim o texto, está lá no telão também. Por essa época, Adonias, filho de Davi, e Agite, começou a se gabar: eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como seu guarda de honra. Agora repare bem nesse versículo 6, seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Agora pula lá para o versículo 50. Diz assim: Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nos dê a Tua palavra nesta noite. Viemos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. Então fale poderosamente aos nossos corações. Senhor, que a Tua presença seja notória. Que o Teu Espírito possa ter liberdade para falar a cada coração, para convencer a cada um daquilo que precisa ser convencido. Que o Senhor repreenda do nosso meio todos os ruídos, todas as interferências, tudo aquilo que vem para atrapalhar, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E que esta palavra seja transmitida aqui neste lugar, de forma clara e audível. É o que eu te peço, Senhor. Usa a minha vida, que eu seja apenas um canal, um instrumento para o Senhor falar à Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre esse homem que acabei de relatar a vocês, chamado Adonias. Quem já ouviu falar sobre Adonias? Adonias, ele tem uma triste história que eu quero trazer de reflexão para você. Porque quantas vezes nós tentamos assumir o trono da nossa vida? Quantas vezes nós tentamos assumir o trono do nosso próprio coração? Queremos mandar em nossas vidas, queremos fazer do nosso jeito, e quando tudo dá errado, e na maioria das vezes dá errado, quando a gente tenta fazer as coisas por nós mesmos, pela nossa vontade, quando isso acontece e não dá certo, vai dar errado, temos a seguinte mania, assim como teve Adonias, de correr para a religião, correr para os rituais, correr para os altares, mas sem arrependimento verdadeiro. Então Adonias é o retrato desse drama, de querer assumir o controle da sua vida, querer fazer tudo de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, e quando tudo dá errado, quando seus planos são frustrados, aí corremos para a religião, corremos
para os rituais, corremos para os altares, né? E vamos falar mais sobre isso. Então Adonias está retratando desse drama que realmente todos nós muitas vezes vivemos. E a primeira coisa que chama a atenção é justamente esse versículo que eu pedi para frisar. Põe de novo aí, Carol, versículo 6. Seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer perguntava por que está fazendo isso. Seu pai nunca havia disciplinado, nem perguntava por que você está fazendo isso. Então, o que nós sabemos de Adonias até agora? O que a Bíblia está falando dele? Primeiro, de acordo com esse texto, Adonias era uma pessoa mimada. Uma criança que nunca é questionada, que nunca é repreendida, é uma criança que nasce mimada, sim ou não? Se você não tem limite, se o seu pai nunca sequer pergunta por que você está fazendo algo errado, a tendência é você crescer mimado. Então, a primeira característica de Adonias que a Bíblia relata é que Adonias era uma pessoa mimada, uma pessoa indisciplinada. E aí frisa bem, né? Pode continuar o texto aí. Frisa bem que ele era uma pessoa muito bonita, né? Por que colocou isso aí? Ele era mimado e muito bonito, indisciplinado, e ele era ambicioso. Então está aqui a representação daquilo que nós sempre falamos, nasceu com o rei na barriga. Não é? A gente não fala isso? Uma pessoa que se acha o dono do mundo, a gente fala, nasceu com o rei na barriga. Porque uma pessoa que é mimada, indisciplinada, bonita, tem todo mundo ali bajulando ele, perto dele, porque ele é bonito. Todas as menininhas querendo ficar perto dele, querendo chegar perto desse rapaz bonito, indisciplinado, que nunca aprendeu a ser servo, mas que quer ser senhor. Então esse é o candidato perfeito para a expressão, nasceu com o rei na barriga. E o problema, meu irmão, não é desejar crescer. Todos nós desejamos crescer, evoluir, sim ou não? Todo mundo. Ninguém nasceu para continuar sendo a mesma coisa. Ninguém nasceu para ser fracassado, não. Nós queremos crescer, evoluir, principalmente espiritualmente, né? Crescendo na graça e no conhecimento. Oramos bastante para os nossos filhos, que os nossos filhos cresçam na graça e no conhecimento, que nós possamos evoluir, mas o problema é desejar crescer, é querer subir no trono, sem passar por processos. É querer subir no trono sem ter submissão. É querer o trono, é querer a glória, sem passar pela cruz. E tudo na nossa vida é processo, e não dá para fugir de processo. Tudo na nossa vida é processo, e não dá para fugir de processo. E eu tenho uma coisa boa para falar para você: Deus trabalha nos processos. Deus trabalha com processo, meu irmão. Desde Gênesis nós vemos lá na criação, o que acontece? Deus, ele olhou, viu nada e deu um estalar de dedo e tudo foi criado. Foi assim? Um dia de cada vez, uma coisa por vez. É um dia, vem a separação de e noite, vem a separação das águas, água e terra, aí vem criação de animais. Criou os animais de uma vez? Não, é os animais aquáticos, os terrestres, os voadores, tudo num processo, porque Deus ama processo. Então ele poderia, sim ou não, ter estralado o dedo e criado tudo de uma vez. Deus é poderoso para isso? Com certeza ele é, mas ele não fez assim. Mas por que Deus não fez isso? Porque Deus, ele gosta de processo, porque ele sabe que o processo forma, o processo amadurece, e o processo ele estrutura. E nós temos exemplos no nosso dia a dia. Todos nós aqui somos um exemplo que passamos por um processo. Quer saber qual? Gestação. Alguém aqui nasceu de um mês?
Por quê? Porque um bebê ele precisa de tempo para se formar. Sim ou não? Se a gente pular etapas, o que acontece? Nasce prematuro. Quer pular etapa? A mãe começa a falar, está demorando demais. Eu acho que eu quero ter esse bebê agora. Vai dar certo isso daí? O bebê vai nascer prematuro, vulnerável, correndo risco. E eu tenho 2 exemplos aqui hoje. Primeiro é meu próprio filho Nicolas. Pode pôr essas 2 fotos aí, Carol. O meu filho Nicolas nasceu com 8 meses. 8 meses de idade. Ele nasceu, ele cabia aqui, na palma da minha mão, aqui assim, ó, no meu braço aqui assim, ó. Na palma da mão não, no braço. Põe a outra, tem a outra aí. Olha o tamanhinho. O que é isso, meu irmão? É um processo que não foi até o final. Pode tirar. Tem outro exemplo que é o Jonatas. Cadê o Jonatas? Jonatas nasceu, meu filho nasceu de 8. O Jonatas nasceu de 7 meses. Foi um pouquinho mais acelerado. E teve consequências, teve que ficar na UTI. Quanto tempo que ele ficou na UTI, ô Fabiana? Quanto? 15 dias na UTI, por um milagre. Então o que é isso? Não passou por todo o processo. Então nós sabemos e aprendemos na nossa vida que é necessário passar por todas as etapas do processo. Não tem como antecipar, porque a tendência é, se anteciparmos o processo, a bênção vai ser prematura, vai ser vulnerável, vai correr risco de não dar certo. Temos que passar para processos, por processos, nos nossos projetos, nos ministérios. Imagina a gente criar um ministério aqui, e sem que nem a gente tem falado aí, vamos falar do Ministério de Louvor, que foi acabou de citar. Tem um processo, meu irmão. Agora estão buscando evolução. E vai ser assim, a primeira aula vai resolver todos os problemas? Não, não vai resolver. É etapas, e não tem como pular. Não adianta eu marcar com uma professora agora e falar, eu quero ser um ótimo cantor, exemplo do The Voice. E eu quero só participar de uma aula, tá? Vai resolver? Não, porque são etapas. Não tem como a gente pular por essas etapas. Porque a gente tem que saber que existe o tempo certo. Outro exemplo que a gente vê comumente, e temos falado sobre isso desde o primeiro dia do ano, que temos falado que é tempo de plantar, é o tempo de lançar a semente. E sabemos que tudo isso envolve processo. Toda semente precisa de tempo, de solo, de rega e de sol. Não tem como uma semente pular essas etapas. Não tem como você plantar no tempo errado, ter o solo errado, não regar, não bater o sol e você querer que essa semente frutifique. Não tem como. E por mais que a árvore começou a crescer e gerou fruto, quando você olha para o fruto, começa a ver o fruto ali, você pode colher? O que acontece se você colher? Quem já colheu fruto na hora errada? É gostoso comer coisa verde? Faz bem? Colher antes da hora gera fruto verde, fruto amargo, fruto sem sabor. E tem gente que está comendo fruto antes da hora. Porque não é porque você está vendo fruto que quer dizer que você pode pegar o fruto. Tem gente que começou a ver a bênção e já quer tomar posse da bênção antes da hora. Já começou a ver, a semente brotou, cresceu, o fruto começou a aparecer, e aí nós não queremos passar por processo. E colhemos. Só que isso não vai dar certo. Porque nós temos que esperar o tempo certo. Já dizia o ditado, o apressado come cru. O apressado come cru. Se você não esperar o fruto realmente estar no tempo da colheita, você vai comer cru. E tanto é verdade que o Salmo 1:3, ele diz, dá seu fruto no tempo certo.
Olha lá, dá o seu fruto no tempo certo. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Outro exemplo que estamos acostumados a ver aqui, principalmente em Sales, a construção não para. Tem pessoas que trabalham com construção civil. Mas, para a gente ver uma fachada bonita, um telhado bonito, o que precisa vir antes? Uma fundação oculta. Uma fundação que ninguém vai ver. A gente olha uma fachada linda de uma casa, e nós não estamos vendo a fundação. Mas se não tiver a fundação, aquilo que está lindo, bonito, o que vai acontecer? Uma casa sem fundação, o que acontece? O que acontece? Ela cai. Não tem como. Quem não respeita as fases da obra corre o risco do desabamento. Quem não respeita os processos que tem que passar, corre o risco de desabar tudo de uma vez na sua cabeça. Porque temos que passar por processo. E o último exemplo, que todo mundo também passou, é na escola. Ninguém entra no primeiro ano e já sai com diploma. Alguém entrou na primeira série e já saiu com diploma? Cada fase constrói base para a próxima fase. Sim ou não, irmão Júlia, professor? Cada fase vai construir uma base para a próxima fase. Não tem como você pular isso. Porque quando estamos estudando principalmente matemática, quem ama matemática aí? Poucos, eu gosto. Quase ninguém gosta de matemática. Mas você tem que respeitar as fases. Porque se você pular de fase, você nunca vai sair do lugar. Um exemplo. Se você não aprender a tabuada, que é a coisa básica, o que vai vir para frente vai só complicar a sua vida. Enquanto você não passar da fase da tabuada, você não consegue fazer mais nada. E para aqueles que dizem que escola não serve para nada, que nem o irmão Samuel falou aqui, o pastor Samuel falou que a gente vai ter que pintar isso aqui. O que a gente vai precisar fazer para saber quantas latas de tinta nós vamos gastar aqui? Sabe o que nós vamos fazer? Cálculo de multiplicação. E o cálculo de multiplicação começou lá atrás, na tabuada. Então, se eu pulo isso daí, a gente não vai para frente. Então, eu tenho que entender que tudo tem um processo. Porque senão eu fico voltando para trás. Enquanto eu não resolver lá atrás aquilo que tem que ser básico, eu não saio do lugar, meu irmão. Você não vai sair do lugar. Você não sai. Então, o processo é o caminho entre o chamado e a realização. O processo é o caminho entre o chamado e a realização. Passe por processos. E aí, chegamos em Adonias. O que Adonias fez? Quis pular o processo. Ele não foi preparado, ele não foi chamado, não foi escolhido, ele apenas se achou no direito de ser declarado rei. Por ser uma pessoa mimada, uma pessoa indisciplinada, que tinha um rei na barriga, você acha que ele ia passar por processos? Não, ele não quis saber do processo, ele falou assim, não, eu tenho direito. Eu tenho direito, eu vou autoproclamar rei. Agora eu vou ser o rei. Mas quem pula processo não sustenta o trono. Quem pula processo não suporta a pressão. Quem pula processo não resiste à verdade. Talvez você esteja, meu irmão, num tempo agora de espera. É tempo de esperar. Não é tempo de pular, não. Não por etapas, porque Deus ele está te formando no secreto, meu irmão. Deus ele está formando, ele está te forjando. Não pule etapas, porque a gestação, a gente acabou de falar sobre a gestação, ela tem um propósito e ela exige paciência, fé, obediência. Deus está gerando algo na sua vida.
E você precisa passar por isso, porque você precisa ter paciência, você precisa ter fé, você precisa ter obediência para que realmente esse fruto, essa bênção, isso que você está esperando chegue até as suas mãos e realmente seja bênção. Porque pessoas que pulam, acabam recebendo um neném prematuro, bênção prematura, que só vai te dar dor de cabeça, só vai te dar preocupação. Por quê? Porque não era o tempo, não era o momento, e você pulou etapas. Você pulou etapas. Quem passou, como a irmã Fabiana, a irmã Joyce, que passou com um bebê prematuro, sabe o que eu estou falando. A preocupação que é, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai vingar? Meu Deus, o que vai ser? Meu filho está na UTI, será que vai dar tudo certo? Mas eu estou falando de algo que a gente não tem controle. Agora, a bênção que você está para receber tem controle. Você pode suportar, você pode aguentar, você pode passar por cada etapa, por cada processo, para você receber a bênção completa que Deus tem para você. Muitos hoje querem ser reis de suas próprias vidas, sem se submeterem a Deus. Isso, meu irmão, é rebeldia disfarçada de liberdade. Isso é rebeldia disfarçada de liberdade. Querer ser rei, querer ter o controle da sua vida sem se submeter a Deus, meu irmão, não vai dar certo. Eu já estou te avisando, não vai dar certo. Não ache que você vai ser o rei da sua vida, não se submetendo a Deus, não. Então, a primeira fase é a gente achar que podemos tudo, que temos direito, que queremos o trono, mas não estamos dispostos a passar por processo. E aí chegamos na segunda fase, que é quando nós tomamos essas atitudes e a casa cai. E sempre a casa vai cair. E aí o que acontece? 1 Reis 1,50. Quando a casa cai, quando o negócio não dá certo, o que a gente faz? 1 Reis 1,50. Adonias, com medo de Salomão, correu para onde, meu irmão? Para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Com medo, a casa caiu, o negócio não deu certo, o plano que ele tinha foi frustrado, e ele temendo pela sua vida, querendo se safar das consequências, o que ele faz? Vai para a tenda sagrada e se agarra às pontas do altar. Quando o plano falha, em vez de Adonias se arrepender, reconhecer que estava errado, não, ele apenas tenta se proteger. Em nenhum momento está falando que Adonias se arrependeu, está falando aí? Na minha Bíblia não está dizendo, não sei na sua, mas as Bíblias que eu conheço, a maioria das versões vão falar a mesma coisa. Ele não se arrepende, ele corre lá para o altar, ele corre lá para a ponta, segurando, para a tenda. Então o altar vira um esconderijo. O altar, em vez de virar o lugar da rendição, o altar virou um esconderijo para ele, se livrar, se safar. Então muitos hoje usam a religião como muleta, não como cruz. Tem pessoas se escondendo atrás da religião como uma muleta, não como cruz, não como lugar que você reconhece que você precisa estar, que você tem que se arrepender, que você tem que se render, não. Usam para se safar, para dar o jeitinho. A gente fala muito sobre o jeitinho brasileiro. Qual é o jeitinho que eu vou dar para me escapar dessa situação? Eu tenho que ir lá, então vou fazer isso. E para você entender melhor isso, sobre o porquê que ele segurou lá na ponta do altar, os chifres do altar simbolizavam ali proteção e refúgio, mas nem sempre funcionava, nem sempre dava certo para quem estava errado diante de Deus. Olha o que diz Êxodo 21:14, é o caso de Joabe, Êxodo 21:14. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Mesmo que você tente segurar
achar que realmente ali é um refúgio, se você estiver errado, você vai ser preso. Então nem sempre dava certo, mas Adonias tentou o jeitinho dele, falou, peraí, eu tenho que me safar de qualquer jeito. Buscar o altar sem arrependimento, meu irmão, é superstição. Quem busca o altar sem arrependimento é um supersticioso. E eu tenho alguns exemplos aqui que eu busquei para melhor ilustrar isso para você. É o tipo da pessoa que participa do culto só para aliviar a consciência. Sabe pessoas que vêm para a igreja só para ter um alívio da consciência? Está pesado demais, mas ela não quer compromisso com Deus, ela não quer arrependimento, não. Ela só quer alívio porque a consciência está pesada demais. Então ela busca ali, ela fala, peraí, eu tenho que ir lá para a igreja. A pessoa vive o jeito que ela quer a semana inteira. Na semana inteira ela faz o que ela quer, o que ela bem entende. Mas ele chega no domingo, ela acha que vir à igreja vai proteger ela. Então ela vem para o culto. Não tem mudança de vida. Não tem mudança nenhuma. Só tem frequência religiosa. Só vem lá, vou cumprir o meu ritual. Paguei lá a promessa. Está feito, resolvi os meus problemas. Não, meu irmão, nem adianta vir. Se você não quer ter um compromisso com Deus, se você não quer ter mudança de vida, se você ainda não entendeu quem é Jesus, porque Jesus, Ele não é realmente só a pessoa que vai trazer uma consciência melhor para você, que vai, sabe, tentar passar a mão na sua cabeça. Não, Jesus é uma pessoa que quer controlar, quer ser o rei, quer ser o dono da sua vida. É isso que Jesus quer ser. Ele não quer ser outra coisa não. Ele quer ser o seu salvador. Ele quer ser a pessoa que você tem realmente um relacionamento, que você entenda que Ele morreu na cruz por você, para que você hoje tenha uma vida diferente, para que você tenha uma vida verdadeira, uma vida de verdade. Então se você não tiver essa consciência, não adianta vir à igreja. Já dizia aquele louvor antigo, não adianta vir à igreja e um folheto dar. Se sua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o servir. Hinos antigos, que eu ouvia com meu pai, e que falam tudo. Não adianta vir à igreja, entregar folheto, se a nossa vida não estiver como a Bíblia diz, nós não somos capazes de servir a Ele. Então Adonias, ele é esse tipo de pessoa, que se agarra no altar, mas sem arrependimento. Sabe pessoas que vão fazer jejum com barganha com Deus? Vou fazer jejum. Eu vou fazer uma campanha de jejum. Mas eu quero barganhar com Deus. Eu vou jejuar para conseguir um emprego. Então eu vou jejuar. Eu jejuo para conseguir um emprego. Aí a pessoa, Deus, pela misericórdia dele, abre as portas do emprego. Aí sabe o que acontece? Nunca mais ele jejua na vida dele. O que é isso? Você acha que Deus é isso? Deus, ele precisa que a gente jejua para ele abrir porta do emprego? É isso? Jejum então serve para isso. Se for assim, meu irmão, se a gente achou a fórmula mágica, nós vamos ter a igreja mais fitness de Sales. Vamos começar a jejuar porque a gente quer carro, a gente quer casa, a gente quer emprego, a gente quer dinheiro. Quem quer dinheiro aí? Todo mundo quer. Tem que jejuar, tá? Vamos jejuar aí 40 dias e vai vir dinheiro, vai descer dinheiro do céu. Meu irmão, não é isso não, a gente não entendeu as coisas certas não. Ou tem gente que ainda usa o jejum para que Deus atinja fulano de tal. Olha, irmão, ele me fez mal, aquele meu vizinho lá me tratou mal, vou jejuar para que Deus, puxe mesmo e pegue ele de jeito. Vou jejuar. Meu irmão, sem quebrantamento, sem busca pela vontade de Deus, é só interesse pessoal. O jejum, se você ainda não entendeu, ele só serve para mortificar a sua carne, para que a sua vontade mortifique e prevaleça só a vontade de Deus. É para isso que serve o jejum, é para isso que nós jejuamos. Nós jejuamos por quê? Porque nós queremos mais de Deus e menos de nós. Nós queremos que a nossa carne, ela, gema, ela realmente fica ali, fraca, para que o Espírito prevaleça em nossas vidas. Tem pessoas que transformam o altar em espécie de macumba gospel. Você acha que não tem macumba gospel? Tem. Tem macumba gospel sim. Tem.
Tem pessoa que busca Deus apenas para bênçãos materiais. Eu vou buscar Deus só para bênção material. Eu vou ao culto, eu faço uma campanha, mas o meu único objetivo é receber a vitória. Só isso que eu quero. Mais nada. Eu só quero receber vitória. Então eu vou lá, vou ao culto, faço campanha, para eu conquistar a minha casa, o meu carro. Eu não quero transformação do meu interior, do meu caráter, da minha vida, não, isso eu não quero. Relacionamento com Deus, estou fora. Eu quero saber como que eu faço para conseguir a minha casa. Então eu busco a Deus apenas por interesse. Eu faço voto, eu vou à igreja, dou oferta, eu jejuo, com a mentalidade do que se eu fizer isso, Deus é obrigado a me dar aquilo. Se eu fizer tudo isso aí, eu estou obrigando a Deus. Ó Deus, estou obrigando o Senhor. Você viu, você pediu lá para mim o quê? É campanha, é oferta, é passar pelo Vale do Sal, é fazer o quê? Eu vou fazer tudo isso aí, mas agora eu já fiz. Cadê a minha bênção? Cadê a minha bênção? Se o Senhor não me der aquilo, então a gente acha que a gente pode manipular Deus. A gente pode usar versículos isolados, orações como amuleto, declarar textos bíblicos fora do contexto, como uma espécie de um encantamento, acreditando que apenas repetir certas palavras vai ter o poder, mesmo sem a fé genuína, mesmo não tendo uma vida de obediência, a gente acha que vai resolver. Aí a gente chega no pior ainda, né? Que já passamos dessa fase. Tudo que eu estou falando aqui, meu irmão, não é invenção, é coisa que a gente já passou, que a gente já viu. Muitas coisas a gente até experimentou na prática isso aí. Unções, objetos com propósito supersticioso. Eu já fui dos que já usei lencinho na minha carteira. Aquele lencinho, né? Não vou citar o nome do irmão, não. Mas só eu e ele sabe. Nós já usamos isso, achando que isso ia dar certo. Achando que isso ia trazer dinheiro para mim. Nós já usamos, já chegamos a esse ponto. E o que é isso, senão uma macumba gospel? Uma mandinga gospel? Usando um lencinho, usando algo. Acreditar que o poder só está no óleo, acreditar que o poder está no sal, acreditar que o poder está no copo com água. Em vez de a gente crer no poder sobrenatural do nosso Deus, a gente usa essas coisas como se fossem objetos mágicos. Que Deus é esse que nós estamos servindo? Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não se limita a copo, a óleo, a sal. Eu conheço outros deuses que fazem isso, mas o meu Deus, você acha que o meu Deus precisa disso? O meu Deus, ele é tão pequeno que ele está aqui, num copo. Não basta eu orar, não basta a minha fé, não, eu tenho que ir além, eu tenho que ter o copo, eu tenho que ter o sal. Não, meu irmão, não é isso não. A gente não precisa de culto com muita música, com tanta coisa, com gritaria. Não, a gente não precisa disso, meu irmão. Eu não estou invalidando, eu não estou negando a fé de ninguém, mas eu estou falando, se a sua fé é condicionada a só isso, se a sua fé depende disso, então tem algo errado. Porque a pessoa que tem uma fé genuína, ela pode até ter algumas coisas, ela pode ter um momento dela extravasar na presença de Deus, mas ela não depende disso para chegar até o trono dos céus. Ela não depende, meu irmão. Então, em resumo, não podemos usar esses elementos cristãos para fins egoístas, para satisfazer, como se Deus fosse nosso servo e não o Senhor das nossas vidas. Não podemos. Porque, meu irmão, buscar o altar sem arrependimento é como usar Deus e não servir a Deus. Quem busca o altar sem arrependimento não está servindo a Deus. Porque o altar não é esconderijo. O altar não é esconderijo.
de pecadores orgulhosos. O altar é o lugar de rendição para pecadores arrependidos. O altar é o lugar de rendição para pecadores arrependidos. Então a primeira fase, eu acho que eu posso tudo, que eu tenho direitos, que eu quero o trono e é tudo meu. Não quero passar por um processo. A segunda fase é quando nada dá certo e eu não me arrependo e eu tento usar Deus para safar ou me aliviar a barra que está sobre mim. E a gente chega à terceira fase, que é a oportunidade de mudança. 1 Reis 1:52. Adonias, ele tem a oportunidade de mudar. Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça, mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Aí lá no versículo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 13, acompanha comigo essa história. Olha o que acontece. Adonias tem a chance de mudar. Aí ó, o que acontece. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: você vem em paz? Sim, venho em paz, disse ele. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. Ele respondeu: como você sabe, o rei, ó o tipo de pessoa que tem a oportunidade de se arrepender, mas olha só o que acontece. Como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou. E o reino foi para meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora tem apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. Ele disse: fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abisag, a jovem de Sunem. Está bem, respondeu Batseba, vou falar com o rei por você. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela sentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. O que é, minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria um pedido seu. Ela respondeu: permita que seu irmão Adonias se case com Abisag, a jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abisag a Adonias? Disse o rei Salomão. Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho, e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor: que Deus me castigue severamente, se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai Davi, e estabeleceu a minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. Versículo 25 para acabar. E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi o quê? Salomão, com misericórdia, lhe dá uma chance. A gente começou dizendo: se ele for honesto, ninguém vai tocar na vida dele. Se ele se arrepender de verdade, ele vai viver, ninguém vai tocar na vida dele. Mas Adonias, ele insiste no erro. Aí ele pede Abisag, e isso foi interpretado como uma nova tentativa de tomar o trono. Porque quem era Abisag? Ela foi escolhida para cuidar de Davi em sua velhice, servindo como uma esposa aquecedora. 1 Reis 1, põe aí, cara, 1 Reis 1, versículo 1 ao 4. O rei Davi já estava muito idoso, e por mais cobertores que pusesse sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido.
Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram a Abisague de Sunem e a levaram ao rei. A jovem muito bela passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Então, embora o texto não diga aí, né, que ele teve relações com ela era considerada parte do harém real. Ela era considerada alguém que já pertencia ao rei. E por que aí o pedido ele foi tão grave? Porque na cultura do Oriente Médio, tomar ou pedir uma concubina ou esposa do rei anterior era um ato simbólico de reivindicar o trono. Então, quando Adonias, olha como esse cara é malandro, esse cara é esperto, ele tem a chance de se safar, mas ele tenta encontrar brecha na lei, ele tenta achar o jeitinho. Acho que esse cara devia ser brasileiro, porque ele tenta dar o jeitinho. Ele fala, peraí, já que eu não posso ter o trono, já vi, eu tenho um jeitinho, eu pego essa mulher, que estava lá só para aquecer o meu pai, eu vou tomar ela, só que como ela já fazia parte, quando ela vier para mim, aí eu tenho o direito de realmente me tornar rei legítimo, e o meu irmão Salomão perdeu. Então ele tenta dar esse jeitinho brasileiro, reivindicando o trono. E isso já havia acontecido, olha que texto doido, lá em 2 Samuel 16, 21 e 22. Olha o que, meu Deus, esse texto é forte, para menores de 18. Aitofel respondeu, tenha relações com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai, de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado. Então, olha o que está dizendo esse texto. Armaram uma tenda no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Olha que loucura. E eu pensando sobre isso, nós estamos falando só sobre a vida de Davi aqui. Aqui são os filhos de Davi, a sucessão de Davi. Todo mundo sabe aqui quem foi Davi. Davi foi, que lutou contra o gigante, foi o homem que depois Deus falou que foi segundo o coração de Deus. Só que Davi, ele cometeu um grande pecado. Quem sabe o pecado que Davi cometeu? Quem sabe aqui? Ninguém sabe que Davi fez? A Batseba, a mãe de Salomão aqui que a gente está falando. Davi um dia está lá tomando o banho dele de sol, acorda, e ele vê uma mulher tomando banho, e Davi fica doido, olhou para a mulher e falou, meu Deus, que mulher é essa? Rapaz, me segura. E Davi toma essa mulher, só que essa mulher era casada. E aí, Davi descobre que essa mulher era casada, e aí ele descobre que a mulher ficou grávida. E ele tenta dar um jeitinho, tenta trazer o marido da mulher para ele ter relação, e aí ele se safa disso. Mas o homem era tão fiel a Deus e ao rei, que falou, não vou ter relações com ela. E aí Davi fala, peraí, a minha casa vai cair, ela vai ficar grávida, vai perguntar quem é o pai, todo mundo vai saber que sou eu, e aí o negócio vai ficar feio. O que ele manda? Manda o marido da mulher à frente da guerra para morrer, e o homem morre, e aí a desgraça está feita. Por causa de tudo isso, meu irmão, olha o que acontece. Isso que eu acabei de ler aqui, é um dos filhos de Davi tentando tomar o trono. Esse texto que nós estamos lendo já é a segunda tentativa de outro filho de Davi tentando tomar o trono. Olha que família, olha quantas coisas por causa de um pecado. Fica a dica aí. Olha quantas coisas acontecendo. Mas voltando aqui para o nosso texto. Então, Adonias, ele está tentando um jeitinho de tomar o trono de novo. Tentando ali ter uma legitimidade para assumir o trono do seu pai Davi. Então ele testa os limites do seu irmão, achando que o seu irmão era fraco, que o seu irmão era ingênuo. Tenta de uma forma sutil, usando um pedido pessoal como disfarce para uma manobra política. E aí, o negócio é tão louco que Salomão, lá no capítulo 2 de 1 Reis, versículo 22 ali ao 25, ele fala, por que você pede Abisague, sunamita, para Adonias? Quando
ele fala isso para a mãe dele, ele fala assim: por que você já não pediu direto o trono? Por que você caiu nessa ladainha? Era mais fácil chegar para mim e falar assim: ó, entrega o trono para o seu irmão logo, de uma vez. Por que você está pedindo isso para mim? Porque Salomão, por mais que seu irmão estava pensando que ele era um bobinho, Salomão é considerado quem? O homem mais sábio. O homem mais sábio da Bíblia. E aqui está a prova. Porque ele não foi bobo, ele já percebeu, ele falou: opa, ó a manobrinha, ó o jeitinho que esse meu irmão safado está querendo dar. Ó o jeitinho dele. Então ele fala: mãe, você está ficando doida. É mais fácil você vir aqui e falar: ó, entrega o trono para o meu irmão. Você não está vendo o que ele está causando? Então ele considera realmente esse pedido uma traição. E aí ele ordena a execução de Adonias. E qual é a lição para nós, meu irmão? A lição é que Adonias não aprendeu com a misericórdia que ele recebeu. Nós falamos sobre a questão de querer tomar o controle sem passar pelo processo. Nós falamos que é necessário arrependimento, e sempre que você tenta tomar o controle, a casa vai cair. Só que o melhor de tudo, assim como aconteceu com Adonias, sempre tem uma segunda chance, tem uma maneira de consertar as coisas. Salomão deu a chance para o seu irmão se consertar. Salomão falou: se ele se arrependeu de verdade, eu não vou tocar nele não. Eu não vou tocar, ele vai viver. Mas Adonias não aprendeu com a misericórdia que ele recebeu. Adonias deveria ter se arrependido, se submetido, reconhecido que Deus havia escolhido Salomão. Mas ele preferiu continuar dando um jeito, manipulando, se posicionando, forçando o destino que não era dele. Resultado, qual foi o resultado? A morte. Sempre vai ter uma segunda chance. Sempre vai ter uma segunda chance. Vou falar mais uma vez. Sempre vai ter uma segunda chance. Mas se você não se arrepender, o caminho é da morte. E não estou falando de morte física não. Pode ser que às vezes sim. Mas é da morte espiritual. Que é a pior morte que pode acontecer para cada um de nós aqui. Deus sempre vai dar oportunidades. Sempre Deus vai dar oportunidades. Mas quem insiste em governar a si mesmo, acaba destruído por sua própria soberba. Quem insiste em governar a si mesmo, acaba destruído por sua própria soberba. Pessoas que rejeitam conselhos, pessoas que acham que não precisam de limites, que tomam decisões impulsivas, muitas vezes acabam quebrando relacionamentos, negócios e até a própria saúde. Pessoas que vão rejeitar os conselhos, que vão continuar com a sua soberba, com seu autocontrole, sempre vão acabar quebrando. Líderes que acham que estão acima de Deus, que estão acima das leis, vão colher ruínas quando a soberba os faz ignorar a verdade. Quando alguém tenta ser o próprio rei da sua vida, rejeitando a direção de Deus, mais cedo ou mais tarde, colhe as consequências do próprio orgulho. Quem quer ser o rei da sua vida, quem rejeita Deus, cedo ou tarde, vai colher as consequências do seu próprio orgulho. Para a gente concluir, meu irmão, eu quero dizer para você, nós não fomos chamados para ser rei de nós mesmos. Não fomos chamados para ser rei de nós mesmos, nós fomos chamados para ser servo de Deus. Quem aqui quer ser servo de Deus? Quem entende aqui que precisa ser servo de Deus? Que não manda na sua vida, que a sua vida foi feita para Deus. Quem entende que o trono do nosso coração deve ser ocupado por Cristo. Ele é o rei do meu coração. Ele é o rei da minha vida. Quando nós erramos, devemos nos humilhar diante de Deus
e não tentar usar o sagrado para justificar ou esconder o nosso erro. Porque sem Deus, meu irmão, não somos nada. Com Ele nós temos vida, com Ele nós temos a direção. Então, meu irmão, se você está tentando ser o rei da sua própria vida, se você está agarrado a rituais, sem mudança de coração, hoje é o dia. Hoje é o dia de você descer do trono e se render ao verdadeiro Rei Jesus. Desça do trono da sua vida e se rende ao verdadeiro Rei que está aqui nesta noite. O nome dele é Jesus Cristo. Para a gente terminar, eu gostaria de pôr Mateus 16, na Bíblia, a mensagem. Diz assim: então Jesus orientou os discípulos: quem quiser seguir-me, tem de aceitar a minha liderança. Quem quer seguir a Jesus? Então aceite a liderança dele. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando, não fujam do sofrimento. Abracem-no, sigam-me, e eu mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Quem quer seguir a Jesus, tem que se render a Ele. Tem que se render ao sofrimento que muitas vezes passamos, ao autossacrifício, porque esse é o caminho do Senhor. Para quê? Para que eu descubra de uma vez por toda a minha verdadeira identidade. É nos momentos que nós sofremos que nós reconhecemos quem nós somos. Porque enquanto nós estamos com o rei na barriga, não tem como saber quem eu sou. Mas quando você passa por sofrimentos, quando você realmente fala: meu Deus, eu não aguento mais, é aí que você descobre quem é o seu Deus e quem você é. Fique de pé, Deus. Pastor Samuel. Meu Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor nos deu exemplo, enquanto esteve aqui neste mundo, como servo, como aquele que antes de pedir para carregarmos a cruz, o Senhor mesmo carregou. O Senhor carregou a cruz. O Senhor não fez o que tinha vontade de fazer. O Senhor Jesus fez a vontade do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo exemplo maior que o Senhor nos deu. Nós queremos de fato andar pelo caminho da retidão, da justiça, da humildade, como servos, porque o Senhor sendo o nosso Senhor e Mestre, o Senhor sendo Deus encarnado, o Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o Senhor disse: basta ao servo ser como o seu Senhor, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor, para que sejamos verdadeiramente servos do Senhor e servos uns dos outros, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. É o que nós queremos, Senhor. Ajuda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria agora pedir para os diáconos colocarem a mesa aqui. Antes eu queria chamar aqui o pastor Rafael mais uma vez. Ele que tem sido fundamental, tem ajudado, tem auxiliado no pastoreio da igreja. Eu vou contar um segredo para vocês essa noite, tá, irmãos? Quem gosta de segredo? Quem gosta de segredo? Eu vou contar um segredo para vocês.
Tá? Vocês sabem que nessa igreja, além de Jesus, o Supremo Pastor, tem 2 auxiliares de Jesus, 2 pastores, que sou eu e o pastor Rafael. Agora vem o segredo. Segura aí, está preparado? O pastor Rafael é meu irmão. Amém? Ele é meu... vocês estão achando que é irmão em Cristo apenas? Eu sei que a maioria de vocês sabe, mas eu sei que tem alguns ainda que não sabem. Porque até esses dias atrás alguns falaram assim, nossa, eu não sabia. Vocês são irmãos, biologicamente, irmãos de sangue? Sim, somos irmãos de sangue. Do sangue de Jesus e do sangue também dos nossos pais. Tá bom? Não. O Rafael está fazendo 41, ainda nem cheguei nos 40. Eu vou fazer 40 esse ano. Amém? Eu tenho 39, ele tem 41. Como a gente é homem, a gente não tem essa, né? Não tem esse negócio de falar de idade. Mas, irmãos, de fato nós estamos aqui nos unindo para ajudar a cuidar do rebanho de Deus. As ovelhas do Senhor Jesus, que nós fazemos parte também. Então nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus pela vida do pastor Rafael, porque como muitos já têm falado, né? Nós somos diferentes, temos qualidades e defeitos diferentes. Eu tenho defeitos que ele não tem e vice-versa. Ele tem qualidades que eu não tenho e vice-versa. Então um trabalha às vezes mais focado numa área, outra em outra. Mas tudo isso é feito para a edificação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Como diz o apóstolo Paulo, um rega, outro planta, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O mais importante não é nem quem rega, nem quem planta, e sim aquele que dá o crescimento, que é o Senhor. Amém? Vamos orar então pela vida do pastor Rafael. E nós vamos aproveitar também e orar por todos aqueles que estão fazendo aniversário este mês. Daqui a pouco eu vou chamar vocês aqui na frente, mas por enquanto estenda as mãos na direção do pastor Rafael. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti em oração mais uma vez. Gratos, somos gratos. Em primeiro lugar, porque o Senhor nos deu o maior presente de todos, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Nós somos gratos, Pai. Somos gratos também pelo Espírito Santo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Somos gratos, Senhor, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor deu para o Teu servo. Que o Senhor conceda muitos e muitos anos, para que ele possa corresponder, Senhor, ao chamado específico que o Senhor tem na vida dele, Senhor. Nós Te pedimos, dá saúde, dá, Senhor, cada vez mais paz, alegria, que ele possa, Senhor, ter a direção, a sabedoria que vem do alto, para que ele possa, de fato, cumprir a missão que o Senhor tem para ele, aqui nessa terra, aqui na cidade de Sales. Nós oramos e abençoamos a vida dele, Senhor. Que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, que o Senhor possa, Senhor, dar sabedoria para que ele possa contar, Senhor, ó Pai. Contar cada ano, Senhor, cada dia que tem passado, reconhecendo que somente pela Tua graça e misericórdia que ele tem chegado até aqui. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome da igreja, do servinho, queremos presenteá-lo. Amém? E pode abrir que todo mundo quer saber. É um livro, gente. Do Rodrigo Soeiro, Nobre, Urgente e Eterno. Construindo um legado relevante para a nossa geração. Amém. Logo mais vai vir mensagens. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero convidar, infelizmente, meus irmãos, não vai ter presente para todo mundo, porque a gente também, não tem condições, mas vai ter bolo para todo mundo. Olha, tá aí outra surpresa. Talvez muitos de vocês não sabiam. Quero convidar aqui na frente todos os aniversariantes. Inclusive o pastor Rafael pode voltar aqui para frente de novo. Quem faz aniversário em maio, vem aqui para frente, se puder, né? A Lara, vocês são a imagem e semelhança de Deus. Amém?
1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais o irmão, tem 7, né? Tem mais alguém que faz aniversário em maio? Mais alguém, além do nosso irmão? Amém. Mais uma vez, estenda as suas mãos, vamos orar agora por todos, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos, Senhor. A Lara, a Carol, o Anthony, a Esther, o Ziel, Rafael, nós te agradecemos mais uma vez. Obrigado porque o Senhor tem acrescentado, Senhor, cada vez mais. O Senhor tem sustentado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem ajudado de todas as formas. Nós te louvamos. E o desejo do nosso coração é que o Senhor continue ajudando, continue dando forças. Senhor, se não fosse pela tua força, pelo teu braço forte, eu sei que nenhum estaria mais aqui. É somente pela tua mão poderosa, pela tua graça, misericórdia, pela tua vontade soberana, é que eles estão aqui. E nós te pedimos que o Senhor continue guardando, Senhor, cada um deles, dando saúde, força, sabedoria, alegria, paz. É o que nós desejamos como igreja do Senhor. Nós intercedemos por eles, rogando as tuas bênçãos, e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem ajudado cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, tem 2 bolos. Vou avisar. 2 bolos que são doces e tem um bolo salgado, que é uma das coisas que o Rafael sempre gostou, desde a adolescência dele, né? Um bolo salgado, que vai ser uma delícia. Ô, irmãos, já estão correndo? O que é isso, irmãos? Vocês não querem comer? É isso? Pode voltar, agora pode voltar para os seus lugares. Vamos agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, por este alimento que nós vamos comer. Leva, Senhor, após esse momento de comunhão, de confraternização, leva o teu povo debaixo da tua graça e proteção. Eu despedi, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos formar fila e viver um momento de comunhão com fraternização.